Bom dia, pessoal. Todos bem? Graças a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 6. O texto que eu vou trazer a vocês aqui, eu sempre digo e repito e vou bater sempre nessa tecla, e espero que eu consiga fazê-los entender isso, que conhecer a história da Bíblia você pode conhecer estudando sozinho, tá? Você pode fazer isso com efeito de conhecimento. Mas muito mais importante é você conseguir absorver o Espírito, que é isso que nos interessa. História por história ela já passou, mas a gente sabe que o Espírito é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e a história se repete. A história se repete e só muda os personagens. E a mensagem de hoje tem algo muito forte para nós, e que isso precisa entrar no teu espírito. Realmente conseguir absorver isso, porque tem algo aqui muito forte, poderoso, e que precisa entrar para que o mesmo resultado aconteça. Então nós vamos começar essa leitura em Miqueias. Miqueias não tem muita importância para nós, tá? Só vou ler Miqueias para título de conhecimento e lembrança, porque de tempos em tempos, você estudando mesmo a Bíblia, você vê que de tempos em tempos o Senhor faz o povo se lembrar dos seus feitos, né? Do que Ele fez no passado. E a mesma coisa hoje. Então, esqueça que eu esteja te contando história, porque eu não estou te contando história, tá bom? Vou tentar transferir a você o Espírito, simplesmente, e obrigado. E aí, vamos lá. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo, falando a Israel, ao povo. Meu povo, lembrem-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal. Diga comigo, e reconheça que os atos do Senhor são justos. Para pensar só um pouquinho nessa frase final. O Senhor nos faz lembrar do que ocorreu, do que aconteceu, e nos faz refletir que os atos do Senhor são justos. Ele é justo. Ok? Vamos lá. Números 22. Volta ali, deixa eu ver um negócio, Kate. Deixa eu só concluir essa leitura. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Diga comigo, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ok. Números 22. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor,
viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe, diga comigo, teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Só de ouvir falar o que havia acontecido, as vitórias que esse povo já tinha conquistado, e Moabe teve pavor, medo de Israel. E aí, então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou uma mensagem para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha, diga comigo, venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Diga, talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Então vamos lá, deixa eu dar uma paradinha aqui. Aliás, pois eu sei que aquele que você abençoar é abençoado, e aquele que você amaldiçoar é amaldiçoado. Essa era a fama de Balaão. Balaão resolve. Quem Balaão abençoar será abençoado. Quem Balaão amaldiçoar será amaldiçoado. Então, o rei de Moabe vem, contrata, manda chamar Balaão e diz: venha lançar uma maldição sobre esse povo. É um povo grande demais, um povo poderoso demais, é uma multidão. Eu já ouvi dos feitos deles, o que eles vêm fazendo, o que eles vêm conquistando. Então, vem e lança uma maldição sobre esse povo. Quem sabe eu consigo vencê-los, expulsá-los da terra. Você vê que, primeira fama do povo de Israel. A fama de Balaão, como se foi um profeta do Senhor, era um mercenário, era um homem corrompido, era um homem que só visava o lucro, o dinheiro e assim por diante. Mas tinha uma fama importante. Quer dizer, se Balaão abençoou, abençoou. Se Balaão amaldiçoou, tem jeito, quem ele amaldiçoa, já era. Isso é mais ou menos não muito diferente daquela situação que nós vimos a semana passada, ou retrasada, quando nós falamos de Ezequias e de Senaqueribe, tudo é uma questão de fé e tudo é uma questão de separação. E o que eu quero mostrar a você é a importância de ser um povo abençoado. E quando você é abençoado, o que acontece com você? Então vamos lá. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária, diga comigo, para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram ali com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem.
Um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora, vamos lançar uma maldição contra ele. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas, diga comigo, mas Deus disse a Balaão, não vá com eles. Diga comigo, você não poderá amaldiçoar este povo. Lê o resto. Por quê? Porque é povo abençoado. Aí é que está a questão. Lembra quando o Senhor disse a Abraão assim, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, por um lugar que eu te mostrarei, e eu o abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E tu serás uma bênção. Lembra disso? Sim ou não? Gálatas 3 diz, se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, aquela bênção, eles aqui estão desfrutando daquela bênção, porque Deus abençoou Abraão, abençoou Isaac, abençoou Jacó e a sua descendência. Eles carregavam essa bênção, eles traziam consigo essa bênção. E é importante frisar que Israel nunca foi derrotado na obediência. Nunca perderam uma batalha na obediência. E você pode prestar atenção que vamos estender, vamos ampliar isso e trazer para hoje. Se você observar profundamente, nós já falamos sobre isso em reuniões anteriores, em outras reuniões, se você observar detalhadamente, assim, minuciosamente, você vai ver que esse povo carrega essa bênção até os dias de hoje. Pode prestar atenção que eu já falei sobre isso, que é um mistério grande que acompanha a vida do povo judeu. Você vê que eles estão lá, boa parte dos prêmios Nobel, eles estão lá no meio. Medicina, ciência, empresários, grandes, megas empresários, banqueiros, Einstein, esses grandes nomes que a gente conhece, boa parte deles são judeus. Boa parte deles. Pode prestar atenção, daqui para frente tem essa curiosidade, quando você vê alguém, destaque, vai no nome. A hora que você vê o nome, busca a origem dele. Então, existe uma unção, uma bênção que acompanha. E você vai entender por quê. Porque nós vamos falar aqui também dessa bênção. Porém, nós somos herdeiros dessa bênção. E tomar posse de algo é uma questão de fé. É uma questão de fé. Deus não muda. Eu disse, eles só foram derrotados em desobediência. Porque existe o livre-arbítrio. Coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a vida, né? Escolha a bênção. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Você que vai escolher o que você vai fazer. E tem a direção para nós. Pode prestar atenção que todas as vezes que o Senhor fez uma promessa, você pega lá Josué 1, você vai ver o Senhor dizendo assim a Josué, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Quando você pega Deuteronômio 28, você lê lá, todas estas bênçãos virão sobre você e o alcançarão, o acompanharão, se fielmente, cuidadosamente, obedecer. Então, Deus, diga comigo, Deus me ama. Diga novamente, Deus me ama. Saiba que o amor do Senhor é incondicional. Aconteça o que acontecer, Ele vai continuar te amando.
as bênçãos dele, as promessas são condicionais. O amor de Deus, não é porque você fez uma besteira, você cometeu um erro que ele deixou de te amar. Ele vai continuar te amando. Isso é igual a um filho. Um filho, você faz uma promessa a ele, a gente faz acordos com os filhos. Se você fizer assim, você vai receber isso. Eu vou fazer isso para você. Se você não fizer. E Deus, eu não sei, eu estava falando na reunião anterior, eu sempre tive muito zelo com a minha palavra. E quando eu digo zelo, eu quero dizer o seguinte: meus filhos, eu os criei dizendo assim: se nós fizéssemos um acordo, e se eu dissesse a eles que eles sofreriam determinadas punições, se eles fizessem determinadas coisas, eu, por questão de crédito à minha palavra, eu não volto atrás. Nunca voltei. Por quê? Porque senão fica sempre assim. Pai faz, mas ele esquece. E que mensagem eu estou passando para eles? Quando eu falo algo e eu não cumpro, qual é a mensagem que eu estou passando para o meu filho? Qual a mensagem que Deus estaria passando para nós, se Ele, seja, nos faz uma promessa ou uma advertência e Ele não cumpre? Qual a mensagem? Que está tudo bem. A palavra de Deus não é tão séria assim para ser cumprida à risca. E os meus filhos carregam com eles até hoje que, se eu falei, seja para bênção ou seja para correção, eu não vou voltar atrás. Eu sempre fui de muito poucas palavras com os meus filhos. Quando eu digo poucas palavras é o seguinte: não tem histeria, são poucas palavras. Se eu disse que você vai ser corrigido, você vai ser corrigido, você vai ser punido. Ah, pai, não, para você não se esquecer do que o papai falou para você. E da próxima vez, você vai carregar isso com você. Deus não volta atrás na sua palavra. A gente precisa entender isso. E agora, filho, tem um negócio interessante, né? Ele pode ter feito um monte de besteira, eu vou corrigi-lo. Mas se você corrigir, eu não vou aceitar. Que é meu filho. É verdade ou não é? Seu filho pode ter feito um monte de coisa, mas ele é seu filho, você vai corrigi-lo. Você não aceita que ninguém corrija. É verdade ou não é? Se alguém juntar uma turminha lá e quer dar uma coça nele, ele pode ter feito uma bagunçona, que você vai entrar na parada. Não vai? Isso não é um incentivo, é só um exemplo, tá? Eu também nunca fui de entrar em confusão de filho. Nunca. E nunca estimulei. É só um exemplo. Mas se algo acontecer, você toma as dores do seu filho. Deus toma as nossas. Independente, Deus toma as nossas. Por isso que nós precisamos saber o nosso lugar. E realmente carregar isso conosco. Porque se um pai faz uma promessa, por isso que a Bíblia nos ensina a ser como uma criança. Como é uma criança? Se um pai faz uma promessa, não adianta você chegar com conversa para ele. Ele briga com você, ele te xinga, ele te esperneia, ele te chuta, porque se você tentar contradizer a palavra do pai dele, o meu pai falou, mas seu pai está mentindo. Ele vai rolar com você. É ou não é? Criança, ele vai espernear, ele vai chutar, ele vai brigar com você, porque o pai falou, o pai fez uma promessa e o pai não mente. Meu pai cumpre. A Bíblia nos ensina a ser como uma criança na pureza. Só que eu preciso que você entenda esse ponto, que você entenda e traga para a tua vida, e acredite nisso, Deus te ama, e te ama demais, um amor que foge ao nosso entendimento. O amor dele é incondicional, mas as promessas dele são condicionais. Ponto. Tem o se. Se obedecer, se não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Então vamos lá.
Não, só concluir aqui, volta. Não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo. Diga comigo, porque é povo abençoado. Diga, nós somos povo abençoado. Então vai. Então, Balaão foi com Balaque até Kiriat Huzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Balaão disse a Balaque: construa para mim 7 altares. Diga comigo, 7 altares. E prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu. Os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para o monte. Deus o encontrou. E Balaão disse: preparei 7 altares. E em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor, diga comigo, o Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: vamos ver o que é essa mensagem que Deus colocou na boca de Balaão. Volte a Balaque e dê essa mensagem. Ele voltou a Balaque e encontrou ao lado do seu holocausto e com todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo, que quer dizer a vontade de Deus anunciada. Balaque trouxe-me de Arã, e o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Diga comigo, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Imagine, Deus colocou isso na boca dele e ele teve que falar. O cara contrata ele, traz uma quantidade de recursos enorme, contratando porque precisava que ele amaldiçoasse aquele povo, que enfraquecesse aquele povo, que lançasse uma peste sobre a vida daquele povo, para que ele conseguisse derrotar, e ele vem e pronuncia: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem Deus, o Senhor, não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo, diga comigo, que vive separado. Diga novamente comigo, vejo um povo que vive separado. Não é misturado, separado. Só serve a um único Deus, um povo especial. E não se considera qualquer nação, não é qualquer povo. É um povo separado e não é qualquer povo. É um povo especial, um povo separado, não é qualquer povo. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu, diga comigo, morra eu, a morte dos justos, e seja o meu fim, como o deles. Olha isso, encheu a bola do povo, abençoou a vida do povo, desejou ser como o povo, morrer como aquele povo. Aí, então Balaque disse a Balaão: que foi que você fez?
Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-lo. Você sabe o que é mais incrível aqui? Que Israel não sabia o que estava acontecendo. Tinha um plano sendo arquitetado, tinha todo um projeto. Israel não sabia. Mas como era um povo separado, um povo abençoado, Deus estava agindo. Deus estava protegendo o seu povo. É mais ou menos assim. Depois eu concluo, vamos lá. Ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque lhe disse: venha comigo, diga comigo, a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma só parte, mas não a todos eles, e dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Então disse a Balaque: fique aqui, ao lado do seu holocausto, enquanto eu vou encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Diga comigo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga: acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Eu abençoei esse povo e eu não vou voltar atrás. Eu abençoei esse povo é bendito e eu não vou voltar atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir, ou de cumprir aquilo que falou? Por isso que quando você é abençoado, quando você realmente, a sua entrega, o seu encontro com Deus é real e verdadeiro, quando acontece verdadeiramente, sabe o que acontece com muita gente? E vou deixar isso aqui registrado para vocês. É que muitas pessoas passam a frequentar a igreja, mas não entenderam que precisa nascer de novo. Não entenderam que precisa passar pela renovação da mente. Do entendimento, a mente não pode ser mais a mesma. A mentalidade não é mais a mesma. As atitudes não são mais as mesmas. Nós somos um povo separado. Nós pregamos na sexta-feira sobre as obras da carne e fruto do Espírito, a natureza, né? A natureza humana e o fruto do Espírito. E a Bíblia diz assim, não adianta a gente querer fugir disso. Os resultados são extremamente claros, está lá. Primeira coisa que acontece é a guerra interna. Tem uma guerra que é travada aqui dentro de nós. Natureza humana contra o espírito e espírito contra a natureza humana. É uma guerra. É um conflito constante que é travado dentro de nós. A natureza humana querendo fazer o que satisfaz a carne, e o espírito querendo fazer o que satisfaz a Deus, o que agrada a Deus. Só que as duas situações, a Bíblia diz que o resultado é extremamente claro. Não tem como esconder. E aí está lá onde, né, a gente vê o ódio, a ira, a discussão, as pelejas, bebedices,
glutonaria e tantas abuso da sensualidade, imoralidade, são extremamente claros. Aí você diz assim, né? E embaixo o fruto do Espírito. Eu disse, quem quer ter paz, alegria, quem quer ter domínio próprio, mansidão, quem quer ser uma pessoa bem-sucedida tem que anular de cima. A natureza humana não pode vencer essa guerra. E quem vai vencer? Quem estiver mais alimentado. Quem for mais forte. Não precisa ninguém nos julgar. A gente pode. Eu tenho uma coisa que a Bíblia fala na 1 Coríntios 11, que é da ceia, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se nós fizéssemos isso, nós não seríamos julgados. E quem tem que fazer esse exame somos nós. Você não precisa me examinar, nem eu examinar você. Examine você. Aonde você está? Você vai conseguir distinguir. Aonde? Identificar aonde você está. Quem que domina? A natureza humana ou o espírito? Porque os dois produzem o seu fruto. Os dois. É fácil de identificar isso. E aí, se eu perceber que a natureza humana ainda, ela domina, eu preciso anular. Eu preciso alimentar o espírito. Porque o resultado que eu quero, que eu espero, não está na natureza humana. Está no espírito. É isso que vai me conduzir a uma vida de paz, de alegria, de amor. Né? Começa assim, ó, amor, alegria, paz. Só se eu parasse só aqui, já seria forte demais. Porque quanto você paga por amor verdadeiro? Tem como comprar? Sim ou não? Amor verdadeiro, tem como comprar? Não. Quanto você paga por alegria? E essa alegria que vem de dentro, não vem de momentos, ou do que você tem ou deixou de ter, ou comprou ou deixou de comprar. Você está dentro de você. É fruto do Espírito. O Espírito está produzindo isso na tua vida. E paz? Quanto se paga por paz? Aonde compra paz? Aonde compramos paz? Aí depois vem amabilidade, bondade, mansidão, força sob sujeição. Sabe aquela força igual como a do cavalo? Força continua sendo forte, mas força canalizada na direção certa. E domínio próprio. Quem não domina a si, esquece que vai dominar qualquer outra situação. Vai dominar fora, vai dominar outros. Não tem como, você não dominou a si. Então não é possível. E aí, por que nós falamos sobre isso? Porque eu preciso entender, nós vivemos muitos anos enganados. Quem foi católico, por favor, levanta a mão. Quem paz, reza 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso, fechou, acabou. E muda o quê? O que mudou aqui dentro? Aí, amanhã eu vou fazer a mesma coisa e eu sei que eu posso rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso, está feito. Depois da manhã eu repito tudo de novo, cometo os mesmos erros e eu vou, só aumento o número de orações, né? Só o número de orações, acabou, está tudo bem. E o que eu mudei aqui? Cadê Romanos 12? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que vocês possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cadê? Eu não evoluí. Eu não cresci. Eu continuo com a mesma mentalidade. A única coisa que aconteceu é que eu estou frequentando a igreja agora. A minha mente não expandiu. Eu não tenho ainda a mente de Cristo. Eu tenho a mente do velho homem, eu tenho a mente do meu pai, eu tenho a mente da minha mãe, eu tenho a natureza do meu pai, eu tenho a natureza da minha mãe, eu tenho os péssimos hábitos de cada um.
Ou os mesmos hábitos que tinha lá fora. Não mudou. E aí? Eu quero resultados novos. Eu quero uma vida nova. Não tem como. Eu quero que Deus me guarde. Grave o que eu disse. Esse povo nunca perdeu uma batalha na obediência. Eles perderam na desobediência. Eles perderam, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Foi quando se desviou para a direita e para a esquerda. Eles perderam. Aqui você vai ficar encantado com isso aqui. Porque você vai ver Deus criando situações para abençoá-los, para fazer com que o inimigo o abençoe. Cada vez que ele tentava mandar uma maldição, ele tinha que abençoar. Qual foi a situação criada para poder derrubá-los? Tem que pegar naquilo que Deus reprova. Mas não vou falar disso agora não. Vamos lá. Recebi uma ordem para abençoar. Volta ali só para eu concluir e o pessoal não perder o raciocínio. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Vamos ver. Nenhuma desgraça, diga comigo, nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. Não tem desgraça planejada para esse povo. Não tem sofrimento projetado para esse povo. Por que eu preciso que isso entre dentro de você? Porque se isso não entrar, nós vivemos um momento semelhante. Você tem dúvida que o que está acontecendo aí fora é para arrebentar com o país? Com o povo? Você tem dúvida disso? Mas nós precisamos que ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Ninguém pode trazer desgraça sobre a vida daquele que Deus abençoou. Que Deus olhe para nós e diga: nesse povo você não toca. Nesse povo você não pode tocar, porque é bendito, é povo abençoado. É povo que eu abençoei e eu não vou voltar atrás. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Diga comigo, e eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Diga, não há magia, nem encantamento contra a minha vida. Você tem que acreditar assim. Inclusive, isso é uma coisa que eu estava falando ainda há pouco, que eu quero eliminar do meio de vocês, tá? Repita esse versículo comigo. É um versículo, tá? Maldição sem causa não encontra repouso. Maldição sem causa não encontra repouso. Maldição sem causa não encontra repouso. Se encontrou repouso é porque tinha causa. Porque maldição sem causa não encontra repouso. E ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Contra esse povo não vale magia, não tem encantamento. Isso é para eliminar de uma vez por todas aquele pensamento assim. Eu já falei sobre isso. Você pode ter nascido numa família maldita. Você pode ter vindo ao mundo com uma carga de maldição terrível. Você pode. Você pode ter sido, sim, fruto, vítima de trabalho, de obra, de praga, de feitiço, de encantamento, maldição familiar. Mas, querida, a partir do momento que você desceu as águas do batismo, a partir do momento que você se entregou para Jesus, a partir do momento que você nasceu de novo verdadeiramente, acabou. A não ser que a maldição está encontrando repouso.
Então, e também não tem justificativa. Ah, eu estou sendo amaldiçoado, estou sendo muito invejado, então põe mais força. Porque não é para pegar mais, não é para atingir. E eu costumo dizer que quando uma pessoa diz assim, foi lançada uma maldição sobre a minha vida e a partir dali minha vida desandou. Você está transferindo responsabilidade. Você está transferindo responsabilidade. E não vai mudar nada, vai continuar, todo mundo que olhar para você vai ver você como um derrotado. Isso não é inteligente. Porque é mais fácil a gente se agarrar nessa suposta causa. E não tem justificativa. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos para uma nova vida. Uma vida vitoriosa, uma vida extraordinária. Por isso que eu falo tanto sobre a renovação da mente. Por isso que precisa haver essa renovação. Precisa fazer das palavras do Senhor as tuas palavras. É o que eu estou trazendo aqui hoje. Eu espero que você esteja registrando, porque essas palavras, elas têm que ser as suas. Contra a minha vida não vale maldição, não vale encantamento. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele me abençoou, abençoado eu estou. Amém? E tem mais aqui, vamos lá. Diga comigo, o povo se levanta como a leoa. Levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Não é vítima de ninguém, não. Não é presa de ninguém. Não é presa de ninguém. Mas, olha o ponto grave. Você vê que Deus via esse povo dessa forma, o inimigo via esse povo dessa forma, mas muitas vezes eles se viam como insignificantes, como um inseto. Como lá em Números, eles falam, nós parecíamos gafanhotos diante deles. A visão estava errada. Deus os via dessa forma. O inimigo os via como um povo forte, um povo poderoso. E eles se viam, em muitas ocasiões, mas por conta da desobediência, como um povo fraco. Você sabe, nós sempre falamos isso, eu falo muito sobre isso no batismo. Aquele lençol que está ali na cruz, ele tem um significado. Ele é vermelho, não é? Simboliza o sangue de Cristo. Você sabia, quando você realmente crê em Jesus, você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se entrega de corpo, alma e espírito. A partir desse momento, Deus, quando vê você, Ele não vê simplesmente você, vê você coberto com o sangue de Cristo. O diabo vê da mesma forma, coberto com o sangue de Cristo. Ele não olha simplesmente para você e vê você como você, ele vê você como envolto no sangue de Cristo. Você faz parte daquele povo lavado, remido no sangue do Senhor Jesus. E por que muitas vezes muitos se veem como fracos, derrotados? Você pode até estar nessa posição, mas tem que se fortalecer, tem que se levantar. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Eu sempre cito para vocês algumas coisas que para mim tem todo sentido e eu me agarro a isso de verdade. E um deles está lá em Hebreus 11, 34, 35, que diz assim: da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram. Quando você está se sentindo fraco, tira da fraqueza força. Tira força, se esforça. Diga comigo, da fraqueza tira forças. Por isso que o Senhor também diz, diga o fraco, eu sou forte. Não diga o fraco, eu sou fraco, diga o fraco, eu sou forte. Não é para dizer o que você está sentindo, diga ao contrário do que você está sentindo. Diga o fraco, eu sou forte, diga o fraco, eu sou forte. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. E Deus observa isso, Deus vê você tirando força de onde você não tem. Você buscando, você se fortalecendo em Deus. Se levantando em Deus. Eu aprendi, querido, que eu preciso me levantar, cair eu preciso me levantar. Porque ninguém vai me levantar. Às vezes se você esperar alguém te levantar, você vai ficar no chão.
E tem gente que fica esperando isso. E esse é um sentimento horrível. Viu? É um sentimento horrível, autopiedade, pena de si, magoadinho, tristinho. Isso não leva ninguém à vitória. E a gente tem a tendência a alimentar esse tipo de sentimento, que é uma desgraça na vida do homem, que só mantém o homem no mesmo lugar, impede que o homem o veja como Deus o vê, como muitas vezes os inimigos estão vendo. O povo se levanta como a leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão, diga comigo, não os abençoe, não os amaldiçoe e nem os abençoe. Por favor, então agora, seguinte, se você não quer amaldiçoar, então não abençoa, porque o que você fez até agora foi abençoar esse povo. Você vê que confusão que Deus fez na cabeça desse. Balaão respondeu, não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão, venha, diga comigo, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez seja lugar. Tem outra coisa aqui que eu já te ensinei. A bênção não está sobre o lugar. A bênção e a maldição não está sobre o lugar. Está sobre a pessoa. Muda daqui, muda de lá, vai para lá, vem para cá. Não adianta. Não adianta, não muda. Porque a bênção está sobre a vida da pessoa, como a maldição. Se uma pessoa estiver debaixo de uma carga de maldição, pode ir para onde quiser, vai acompanhar. Por isso que precisa ser tratado aonde está, precisa mudar aonde está, precisa vencer isso aonde está. Então, venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimom. Eu sugeri pela manhã esse nome para o neto, Gesimom. Gesimom já ouviu ou não? Então, aí é um nome diferente, né? Um nome exclusivo, Gesimom. Vamos lá. Balaão disse a Balaque, edifique-me aqui 7 altares, prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho, um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, você vê que eles ofereciam os seus sacrifícios achando que podia Deus mudar de ideia com as ofertas deles. E Deus não muda de ideia. Não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então, viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus, diga comigo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele pronunciou este oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, e suas habitações, ó Israel. Você vê que o negócio aqui era tão forte, que Deus tomava a boca dele e ele tinha que profetizar, ele declarava a bênção sobre a vida. Aqui ele já começou a abençoar tudo de novo e declarar coisas poderosas. Como os vales estendem-se, como jardins que margeiam os rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Lembrando que o templo de Salomão usou cedros demais. Seus reservatórios de água
transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior do que Agag, né, o rei dos gigantes, e o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Diga comigo mais uma vez: eles têm a força do boi selvagem, devoram as nações inimigas e despedaçam seus ossos, com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados, diga comigo, sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Meu Deus. Então acendeu a ira de Balaque contra Balaão, batendo palmas, tipo assim, ó, parabéns, agora você me ferrou de vez. Agora você acabou comigo agora, né? Eu contratei você para amaldiçoar esse povo, você abençoou esse povo 3 vezes. Olha o que ele diz. Batendo palmas das mãos, disse: eu chamei para amaldiçoar meus inimigos. Diga comigo, mas você já os abençoou 3 vezes. Está vendo como é que é? Israel nem sabia que estava acontecendo. Deus estava defendendo Israel. Deus estava protegendo Israel. Porque Deus havia abençoado esse povo. Deus declarou que esse povo seria um povo abençoado. Está aqui, ele inclusive declarou a bênção que foi declarada a Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 3 vezes. Vamos concluir a leitura? Pode passar? Agora fuja para a sua casa. Eu disse que lhe daria uma generosa recompensa, mas o Senhor impediu de recebê-la. Olha o que ele fala para... Olha, eu disse que eu ia te dar uma generosa recompensa, mas agora o seu Deus impediu de você receber essa generosa recompensa, porque acha que Deus, né, você pode comprar a Deus e o que o homem pode dar a Deus que Deus não possa dar muito mais? Essa é a pergunta que eu faço. O que o homem pode nos dar que Deus não pode nos dar muito mais? Pense nisso. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão. Diga comigo, e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Diga comigo, Deus transforma a maldição em bênção. É isso que eu preciso que entre no espírito de cada um. Quem pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Quem? Se Deus nos abençoou, quem pode? Às vezes tem até um plano maléfico, diabólico, maligno, de destruição. Mas nós somos um povo separado. Nós devemos olhar para tudo que nós estamos vivendo, nos apossar da palavra. Você vê que muitas coisas, é um rei, uma autoridade, que estava tentando amaldiçoar esse povo, estava tentando trazer desgraça. O Senhor foi detalhando, não se vê desgraça para esse povo. Você acha que tem desgraça preparado para você? Sofrimento? O Senhor disse, não tem nem sofrimento, nem desgraça para esse povo. Esse povo é um abençoado. O que era para ser uma maldição se transformou 3 vezes em bênção. Eles foram 3 vezes abençoados. 3 vezes. Saiu daquela situação 3 vezes mais abençoados. Diga, eu vou sair dessa situação 3 vezes mais abençoados. Diga, e Deus vai converter toda e qualquer maldição em bênção. Acredite nisso. Acredite nisso. Deus nos ama. Puxa vida, pensa no que nós falamos de um filho. Você pega um filho, você faz uma promessa a um filho. Quem tira isso de dentro dele? Quem tira? Menino puro, estou falando de malicioso não. Pega um menino puro.
Um jovem, você faz uma promessa a ele, quem arranca dele? Se você diz que vai fazer algo por ele, quem tira isso de dentro dele? E ai daquele que chegar e dizer, não, teu pai não vai fazer, teu pai não pode fazer ou não dá conta de fazer. Ele briga com você, ele te chuta se preciso for, ele vai falar para você, meu pai faz, meu pai não mente. Fala ou não fala? Meu pai não mente. Se o meu pai prometeu, meu pai vai fazer. Por isso que a Bíblia nos ensina a ser como uma criança, a viver a pureza, a inocência de uma criança. Tem gente que acha, deixa eu dizer uma coisa importante para você, quanto mais você acha que é o sabichão, aquele que tem visão, coisa, menos você vai crer. Menos, a Bíblia nos ensina a ser como uma criança, seja puro, inocente como uma criança, em relação à palavra, em relação às promessas de Deus, porque é a única forma de você vivê-las, é crendo, tomando posse, se apossando. Diga comigo, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz agora. Por isso que nós precisamos viver a mesma fé. Quando eu digo para você, não fica com a história, traz o Espírito. Se tem algo sendo planejado, arquitetado, Deus não pode fazer a diferença. Deus não pode dizer, esse povo é povo separado, esse povo não tem desgraça para eles, não tem sofrimento para eles, esse povo eu abençoei, ninguém pode amaldiçoar. Amém? Isso tem que estar no teu espírito. Faça da palavra do Senhor as tuas palavras. Declare as palavras do Senhor, não aparte da tua boca, como Ele disse a Josué, não aparte da tua boca, medita nela dia e noite, porque só assim você será bem-sucedido. Fique em pé, por favor. Deus vai converter toda e qualquer maldição em bênção. O que é para ser uma desgraça, o que é para ser sofrimento, nós vamos sair, diga eu vou sair dessa situação 3 vezes mais abençoado. Acredite nisso, creia nisso, deixa a palavra entrar no teu espírito, fecha os seus olhos por favor, deixa a palavra penetrar. Você sabe que a palavra ela penetra na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é a única que tem o poder para penetrar lá. Deixa ela penetrar no mais profundo. Ao invés de dizer assim, eu estou com medo, eu estou temendo, eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai acontecer. Não, diga, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse, Ele vai cumprir. Contra a minha vida, contra a vida do povo de Deus não vale encantamento, nem maldição, nem sofrimento. Deus vai converter toda maldição em bênção. Acredite nisso. Confie nele. Sai do mundo natural e vai para o mundo espiritual. Sai do mundo natural e vai para o mundo espiritual. Se transporta. Se transporta. Deus não mudou, Deus não envelheceu, Deus não enfraqueceu. Ele é o mesmo. Por isso que você precisa sentir. Você viu o que disse? Esse povo não é como qualquer povo. Esse povo é um povo separado. Não. Se veja dessa forma. Ao invés de dizer eu estou com medo, ao invés de dizer eu estou me sentindo fraco, digo fraco eu sou forte. Digo fraco eu sou forte. Fortaleça-se no Senhor e no seu poder. Da fraqueza tira forças. Da fraqueza tira forças.
Se esforça na batalha. E Deus é com você. Não tem desgraça prevista para nós. Não tem maldições previstas para nós. Não tem sofrimento. Acredite nisso. Acredite nisso. Porque o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 35. O meu justo viverá pela fé. Se recuar, se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Não recua não. Não retrocede não. Creia, confie. Diga para você mesmo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado. E eu quero que você, com seus olhos fechados, você vai fazer essas declarações sobre a tua vida. Contra a minha vida não há previsão de maldição, não há sofrimento. Contra a minha vida não há desgraça prevista contra a minha vida. Não há maldições contra a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, contra a minha vida não vale encantamento, não vale magia, não vale maldição. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai transformar a maldição em bênção. Deus vai converter toda e qualquer maldição em bênção na minha vida. Aquilo que veio para causar dano, aquilo que veio para causar sofrimento, Deus vai transformar em bênção. Deus vai converter em bênção. Diga isso, oração é falada, gente. Oração é declarada. Então declare em nome do Senhor. Faça das palavras do Senhor as tuas palavras. Ainda que tenha se levantado aí situações, pessoas, gente no governo, as autoridades, ainda que tenha se levantado planos maléficos, malignos, para trazer dor, para trazer sofrimento, diga: contra a minha vida não vale maldição, contra a minha vida não vale encantamento. Deus vai converter a maldição em bênção. Deus vai transformar toda maldição. Eu vou sair dessa situação 3 vezes mais abençoado. Aquilo que veio para ser uma maldição, eu vou sair 3 vezes mais abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Ninguém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não, aquilo que ele disse, ele vai cumprir. Aquilo que saiu da boca do meu Senhor, vai cumprir. Diga que Deus te ama. Deus te ama. Diga que Deus te ama. Deus me ama. Eu sou filho amado do meu Senhor. Eu sou filho amado do meu Deus. Deus me ama. Deus me ama. E eu tenho a promessa do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho promessas incríveis e eu tomo posse de cada uma delas. Contra a minha vida não vale maldição, contra a minha vida não vale encantamento, contra a minha vida não vale praga, contra a minha vida não vale feitiço, contra a minha vida não há previsão de sofrimento ou desgraça. Contra a minha vida Deus vai transformar toda e qualquer maldição em bênção, em nome do Senhor Jesus. Acredite nisso, acredite e diga: eu vou sair desse processo 3 vezes mais abençoado. Eu vou sair desse processo 3 vezes mais abençoado. Abençoa, Senhor. Eu oro com ela, eu oro com a tua igreja, eu oro com o teu povo, Senhor. Eu profetizo, meu Deus. Senhor, abençoa. Abençoa, cobre-nos com teu sangue, cobre a tua igreja com teu sangue, cobre o teu povo com teu sangue, cobre a casa dela com teu sangue, cobre o trabalho dela, a empresa dela com teu sangue, cobre, meu Pai, o carro, os veículos com teu sangue, cobre, meu Pai, a família dela com teu sangue, cobre, meu Deus, Senhor, eu peço a tua unção, a tua proteção, ainda que haja algo sendo preparado, arquitetado, ó meu Deus, planejado contra a vida do teu povo, Senhor, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, todo e qualquer plano, projeto, toda e qualquer maldição está quebrada, anulada, cancelada, destruída e desfeita em nome do Senhor Jesus. Cobre, Senhor, cobre cada um com teu sangue, cobre a casa, cobre a família, cobre os casais, cobre, meu Deus, o negócio, a empresa, cobre, meu Pai, com teu sangue, porque contra a vida do teu povo não vale maldição, contra a vida do teu povo não vale
vale encantamento, ninguém pode amaldiçoar aquele que o Senhor abençoou. Abençoe, Senhor, abençoe a casa, abençoe o trabalho, abençoe a obra das mãos, abençoe a família, abençoe tudo que pertence a ela. Que a tua graça, que a tua unção, que o teu favor seja derramado, meu Deus, derramado, Senhor. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar 3 vezes, Senhor, e não pôde. Ao invés de amaldiçoar, ele abençoou 3 vezes, porque o Senhor confundiu e fez com que aquele que foi contratado para amaldiçoar abençoasse. Faça o mesmo, Senhor. Converta a maldição em bênção. O que veio para ser um caos, transforme em uma grande bênção na vida dela. O que veio para trazer dor, o que veio para trazer sofrimento, será convertido em bênção. Acredite nisso. Tome posse disso. Tome posse disso. Seja dominado pela palavra e não pelas emoções. Seja dominado pelo Espírito e não pela natureza humana. Deixa o Espírito te dominar. Deus tem coisas lindas preparadas. Não tem previsão de desgraça para a tua vida. Não tem previsão de sofrimento para a tua vida. Deus vai converter a maldição em bênção. Não deixa isso sair da tua boca. Você vai dizer isso. Deus vai converter a maldição em bênção. E quando você sair desse processo, acredite que você vai estar 3 vezes mais abençoado. 3 vezes mais abençoado. 3 vezes mais abençoado. Receba essa unção sobre a tua vida. Acredite nisso. Acredite nisso. Acredite. Coisas novas vindo. Coisas novas vão acontecer na sua vida. Deixa o Espírito Santo te levantar. Da fraqueza tira forças. Diga ao fraco: eu sou forte. Na batalha se esforça, porque Deus é com você. Se esforça na batalha, Deus é com você. E aonde Deus está não há derrota. Você vai vencer. Acredite que algo novo Deus tem para você. Receba a força que vem do alto. Receba essa unção que vem do Espírito de Deus. Receba esse poder sobre a tua vida. Então receba. Receba no teu espírito. Receba no teu espírito. Feche os seus olhos um pouquinho. Receba essa unção. A unção de conquista. A unção de vitória. A unção que te levanta, que te fortalece. Nós não somos qualquer povo. Nós somos um povo separado. Um povo que foi abençoado. E ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Você é abençoado. Sinta-se abençoado. Se Deus te abençoou, ninguém pode revogar essa bênção. Isso é forte demais. Então sinta-se assim. E acredite,
que a palavra dele se cumpre. Ele não é homem para que minta. Ele não se arrepende do que fez. Se ele abençoou, abençoado você está. E ele vai converter toda e qualquer situação que veio para maldição, ele vai converter em bênção. E nós vamos sair 3 vezes mais abençoados em nome de Jesus. Você crê? Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Diga: Deus vai converter o que veio para ser uma maldição em bênção, e eu vou sair 3 vezes mais abençoado, para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém?